Uma guerra seria capaz de destruir o nosso planeta a ponto de extinguir a humanidade? Em outras palavras, será que armas criadas pelo ser humano poderiam decretar o fim da própria espécie que as inventou? A ciência não tem uma resposta definitiva para essa pergunta, e a gente espera nunca precisar descobri-la na prática. Mas a dúvida permanece porque são muitas variáveis em jogo, e a maioria delas depende do comportamento imprevisível dos seres humanos. Mas o que nós temos plena certeza é de que as consequências de uma guerra nuclear seriam catastróficas para a vida no planeta, e iriam muito além do impacto da bomba em si, que já seria gigantesco. A fumaça e a radiação causariam graves danos à saúde dos sobreviventes. As plantações seriam contaminadas, espalhando a fome para todos os cantos do mundo. A camada de ozônio seria destruída e uma catástrofe climática ameaçaria de vez a vida por aqui. O chamado inverno nuclear poderia condenar à morte cerca de 5 bilhões de pessoas, sem falar em todas as outras espécies que compartilham o planeta com a gente. Todo esse risco, que parecia adormecido nas últimas décadas, voltou a nos assombrar por conta das guerras que estouraram o mundo afora de alguns anos pra cá. No caso da guerra da Ucrânia, por exemplo, ataques próximos à usina nuclear de Zaporizhia, a maior de toda a Europa, provocaram o medo real de um desastre sem precedentes. A possibilidade de envolvimento dos países membros da OTAN também acendeu o alerta vermelho para o risco de uma escalada bélica que poderia ser devastadora. O fato é que nós estamos vivendo um dos momentos de maior temor nuclear desde o fim da Guerra Fria. Mas o que muita gente não sabe é que um dos mecanismos mais assustadores desse período, desenvolvido pela União Soviética, ainda está em funcionamento até hoje. É o sistema que é conhecido em inglês como Dead Hand, ou em português, mão morta. Ou em russo, Mертвая рука. Ou em japonês, tô brincando. Mas para falar sobre o que é a Dead Hand, a gente primeiro precisa entender o contexto que levou à criação desse sistema que tem um potencial tão avassalador. Mas antes, um lembrete. Se você gosta de vestir o que você acredita, as camisetas da minha loja estão com uma promoção especial. Na compra de 3 camisetas, a 4ª vem de graça. E na compra de 6 camisetas, a 7ª e a 8ª vem de graça e o frete é grátis. É a famosa compre 3, leve 4 e compre 6 e leve 8. Só que isso só vai funcionar por tempo limitado. É só entrar no site usilos.com.br, colocar as camisetas que você mais gosta no carrinho e o desconto vai aparecer que nem mágica. Então não demore, vem investir o universo junto comigo. Agora, voltando ao tema do vídeo, nós precisamos entender o contexto em que o mundo se encontrava na época em que o Dead Hand foi criado. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos e a União Soviética se consagraram como as duas grandes potências mundiais. Elas haviam se unido para derrotar o nazismo e o fascismo, mas agora que a guerra tinha acabado, era hora de resolver as diferenças que existiam entre as duas potências. Os Estados Unidos representavam o capitalismo, enquanto a União Soviética simbolizava o socialismo. Os países não entraram em confronto direto um com o outro, mas disputaram a hegemonia global de diversas maneiras. Algumas delas foram até positivas e muito proveitosas até para a ciência, como no caso da corrida espacial. Foi durante essa época que os dois países competiram ano após ano pela exploração além do nosso planeta. Os soviéticos, por exemplo, foram os primeiros a enviar um homem ao espaço. Foi Yuri Gagarin, em 1961. Já os americanos venceram a corrida em direção à Lua, quando Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a pisar no nosso satélite natural em 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Mas aqui na Terra, a disputa entre as duas nações era muito mais tensa, e parecia que descambaria para uma guerra de verdade a qualquer instante. Um dos momentos mais delicados certamente foi a crise dos mísseis de Cuba, um episódio em que o mundo chegou muito perto de uma guerra nuclear. E o mais assustador é que isso só não aconteceu porque uma pessoa meio que salvou a humanidade. Nessa época, a União Soviética tinha instalado mísseis nucleares no território de um país aliado, Cuba, a menos de 200 quilômetros do litoral dos Estados Unidos. Os americanos, é claro, exigiam a retirada imediata dos armamentos de lá. Até que no dia 27 de outubro de 1962, um dos submarinos soviéticos que patrulhavam a região perdeu o contato com o restante da frota. Era apenas um problema técnico, já que a embarcação tinha sido desenvolvida para o mar gelado do hemisfério norte e não para as águas quentes do Caribe. Mas em meio à tensão da crise dos mísseis, os tripulantes pensaram que a perda de comunicação significava que a guerra tinha começado para valer. Então eles recorreram ao protocolo que autorizava uma resposta imediata, o disparo de um torpedo nuclear. Só que a regra dizia que para disparar o torpedo, era preciso que os 3 oficiais de mais alto escalão do submarino aprovassem a decisão. 2 deles toparam, um terceiro votou contra. Foi o oficial Vasily Arkhipov, e ele manteve a calma e evitou o que poderia dar início à maior tragédia nuclear da história da humanidade. Mas 2 décadas depois,
um novo episódio voltou a deixar o mundo em alerta para o risco de uma catástrofe. Em 1983, o presidente americano Ronald Reagan anunciou o lançamento de um programa militar ousado e inovador. A ideia era instalar satélites ao redor da Terra equipados com canhões de laser para defender o país de possíveis mísseis. Esse projeto parecia ter saído de um filme de ficção científica, tanto é que ele ganhou o apelido de Guerra nas Estrelas. O plano não chegou a ser colocado em prática, mas ele acabou servindo para aquecer a corrida armamentista. E aí a União Soviética decidiu criar um sistema de defesa com uma proposta muito bizarra. O objetivo era garantir que, mesmo se o país fosse alvo de um ataque de destruição em massa, os soviéticos poderiam contra-atacar até depois de mortos. Ou seja, um mecanismo capaz de fazer uma retaliação automática, que levasse ao extermínio do adversário como pura vingança depois do próprio extermínio. Era como se fosse uma mão capaz de apertar um botão mesmo estando morta. Por isso, o apelido de Dead Hand. E esse mecanismo oficialmente se chamava Perimeter, e ele entrou em operação em 1985. Ele foi desenvolvido baseado no sistema conhecido como Dead Man's Switch, algo como interruptor do homem morto. É um conceito que serve para executar uma ação com base na ausência de uma ordem para que uma ação seja executada. É um sistema capaz de agir automaticamente quando ele percebe que não tem um ser humano capaz de tomar essa decisão por ali. E esse tipo de mecanismo aparece em muitos lugares que vão além de guerras. É o caso dos carros autônomos. Em alguns modelos, quando o motorista aciona o piloto automático, ele precisa encostar as mãos no volante a cada 30 segundos. Se isso não acontecer, um alarme começa a soar. E se em 1 minuto ninguém encostar no volante, o sistema estaciona o carro automaticamente. E isso também acontece na computação, mais especificamente na segurança da informação. Dados sigilosos podem ser protegidos com base no Dead Man's Switch. O dono de um arquivo precisa executar um determinado comando de tempos em tempos para que os dados continuem salvos. Se acontecer alguma coisa com a pessoa e ela não puder mais fazer essa tarefa, o mecanismo criptografa ou até deleta automaticamente aquelas informações. E essa ideia também já apareceu algumas vezes na ficção. Quem assistiu Lost se lembra do computador em que era preciso digitar um determinado código a cada 108 minutos para manter contida uma carga eletromagnética embaixo da ilha. E quando isso não foi feito, eu não vou dar spoiler, se é que existe spoiler de uma série de 20 anos atrás. E tem também o clássico filme do Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, que no Brasil recebeu o nome de Doutor Fantástico. Ele trata justamente de um sistema automático de destruição em massa baseado no conceito do Dead Man's Switch. Mas voltando para a vida e para a guerra real, como exatamente funciona o Dead Hand, desenvolvido pela União Soviética? O sistema foi programado com base em 4 códigos de computador do tipo if, then, ou se, então. É uma programação teoricamente simples, usada em qualquer planilha hoje em dia, em que se um determinado dado é apresentado, então uma determinada ação deve ser executada. Isso quer dizer basicamente que um Excel decidia se o planeta Terra deveria ser destruído ou não. E essas eram as 4 proposições analisadas pelo Perimeter. Primeiro, se o sistema estiver ligado, detectasse um ataque nuclear atingir o solo soviético. E para chegar a essa resposta, o sistema analisava os níveis de radioatividade, iluminação, pressão atmosférica e até atividade sísmica no território. Caso o sistema concluísse que houve um ataque, ele partiria para a segunda proposição. Se houver um ataque, checar as redes de comunicação com a sala de guerra, que é o posto de comando onde estariam as maiores autoridades militares soviéticas. Então entrava a terceira proposição. Se houver comunicação com a sala de guerra, desarmar o próprio sistema. Afinal, nesse caso, Dead Hand entendia que os comandantes soviéticos estavam vivos e eles poderiam decidir por conta própria o que deveria ser feito daquele ponto em diante. Mas, caso contrário, chegava a quarta e última proposição. Se a comunicação com a sala de guerra tiver sido perdida, transferir a autoridade para o operador de plantão. Ou seja, o sistema descartava imediatamente toda a hierarquia de comando do país e enviava um sinal para um agente que ficava protegido em um bunker. Uma curiosidade, ninguém sabe exatamente onde fica esse bunker, mas a principal suspeita é que ele esteja escondido dentro do Monte Kozvinsky, que é uma região super isolada e congelada no coração do território russo. E aí caberia ao militar plantonista que recebesse esse alerta uma decisão muito simples: dar início ou não a uma hecatombe nuclear mundial. Só isso, tranquilo. Caso nenhuma resposta fosse dada, sei lá, vai que o soldado estivesse no banheiro nessa hora, o sistema talvez poderia optar automaticamente por iniciar o contra-ataque. E eu digo talvez porque esse não é um consenso entre os pesquisadores desse assunto. Algumas fontes dizem que o disparo final só seria feito com a aprovação desse militar plantonista, mas outros dizem que o sistema foi desenvolvido com a capacidade de ser completamente autônomo. E dá pra entender o motivo de todo esse mistério. Mas seja como for, afinal, o que aconteceria exatamente caso
caso o contra-ataque fosse autorizado. Primeiramente, o sistema lançaria um foguete de comando. Esse foguete é equipado com um transmissor de rádio resistente à radiação. Ele então atravessaria o espaço aéreo do país, enviando um sinal de disparo para todos os silos, que são as instalações militares onde os mísseis ficam guardados. Ou seja, esse foguete é uma espécie de mensageiro que atravessa o céu enviando uma ordem para que todos os mísseis sejam disparados automaticamente. Isso poderia significar centenas de mísseis intercontinentais carregados com ogivas nucleares sendo disparados de uma só vez em direção a um alvo pré-determinado. No caso da Guerra Fria, é claro, o alvo mais provável seriam os Estados Unidos. E segundo militares russos, os Estados Unidos poderiam ser destruídos em apenas 30 minutos. Mas hoje em dia, nada impediria que o sistema fosse programado para atingir não somente os Estados Unidos, como também países europeus ou qualquer outra nação do mundo que se colocasse no caminho dos russos, dando início a um apocalipse que poderia aniquilar toda a população da Terra. Eu destaco o hoje em dia porque vale lembrar, o Dead Hand ainda existe. Aliás, ele não apenas está funcionando, como está sendo aperfeiçoado, segundo Bruce Blair, uma das maiores autoridades mundiais no combate às armas nucleares. Os engenheiros já atualizaram o sistema, por exemplo, para impedir que novas tecnologias permitam a interceptação do sinal de rádio do foguete mensageiro. Mas a Rússia não é a única nação que tem uma carta na manga para retaliação em caso de ataque nuclear. Outro exemplo atual é o Reino Unido, que tem não só uma, mas 4 cartas. São as chamadas Cartas de Último Recurso. É um conjunto de textos iguais e escritos à mão pelo primeiro-ministro britânico. Cada um deles é entregue num envelope selado para os comandantes dos 4 submarinos equipados com mísseis das forças militares britânicas. E nessas cartas o primeiro-ministro orienta o que exatamente deve ser feito se um ataque nuclear destruir o país e o governo britânico for eliminado. E você sabe qual que é essa orientação? Nem eu, porque eu não sou um dos comandantes dos submarinos. E o conteúdo das cartas é extremamente sigiloso. Inclusive, ao fim do mandato de cada primeiro-ministro, as cartas são destruídas ainda seladas. Mesmo assim, um documentário feito pela BBC já revelou algumas das opções que os governantes poderiam incluir nos seus textos. E entre elas estão não fazer nada, decidir por conta própria, submeter o comando do submarino a uma nação aliada como os Estados Unidos, ou ainda retaliar com armas nucleares. Assim como no caso do Dead Hand, essa última opção certamente levaria a uma escalada global de violência jamais vista até hoje. Por um lado, a existência de mecanismos tão poderosos assim pode fazer a gente acreditar que o fim do nosso planeta está prestes a chegar. Mas por outro lado, por mais inusitado que possa parecer, a grande quantidade de armas de destruição em massa é justamente o que ajuda a garantir a paz em escala global. Isso porque, se um país sabe que o adversário dele tem um armamento nuclear, ele não vai querer atacar esse outro país. Afinal, a retaliação seria imediata, e o próprio país que atacou também seria aniquilado. Esse conceito surgiu justamente na Guerra Fria, e ele ficou conhecido como destruição mútua assegurada, na sigla em inglês MAD, que significa louco. Um nome bem apropriado para um conceito tão insano, baseado naquela velha história de que a melhor defesa é o ataque, ou, nesse caso, a mera possibilidade de ataque. É uma espécie de paradoxo. Afinal, é estranho pensar que armas nucleares possam garantir a paz. O problema é que é um tipo de paz extremamente delicado e totalmente instável. Basta uma atitude tomada de cabeça quente de um líder mundial, como um governante desequilibrado prestes a perder o poder, para que tenha início um efeito dominó devastador. Uma ação inconsequente que poderia desencadear uma série de ataques capaz de arruinar o mundo inteiro, transformando o nosso planeta numa verdadeira terra arrasada. Milhares de anos de conquistas e avanços seriam jogados fora e o ser humano voltaria quase à estaca zero do próprio progresso aqui na Terra. É um risco tão assustador que faz a gente lembrar de uma famosa frase atribuída a Einstein. E a frase diz que eu não sei como será a terceira guerra mundial, mas a quarta vai ser com paus e pedras. Muito obrigado e até a próxima.